Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Quando se fala de infância, normalmente lembramos-nos das coisas boas, dos desenhos animados, das férias grandes, dos aniversários, dos amigos da escola, daquela música que passados 30 anos ainda nos faz sorrir. É curioso, a infância costuma aparecer nas nossas memórias como um lugar, mas eu acho que ela aparece muito mais nas nossas reações. Há uma ideia que me acompanha há algum tempo, é que nós gostamos de dizer que crescemos. E é verdade, crescemos. Nós temos responsabilidades, pagamos contas, tomamos decisões, mas há momentos em que basta acontecer uma coisa muito pequena e nós reagimos como se tivéssemos outra vez 8 anos. Já te aconteceu alguém te fazer uma crítica e ficares a pensar nisso durante dias? Ou enviares uma mensagem e a pessoa não te responder e ao fim de meia hora ainda está tudo bem? Ao fim de 2 horas já começas a inventar algumas teorias? Ao fim de um dia já imaginamos 3 discussões, 2 afastamentos e o fim da amizade? É que nós temos um talento fantástico para escrever argumentos que nunca chegam a acontecer. A verdade é que estas reações nem sempre têm a ver com o que acabou de acontecer. Às vezes, aquilo que nos acontece hoje toca em coisas muito antigas. E é aí que tudo ganha uma nova dimensão. Ao longo dos anos eu fui percebendo uma coisa. As pessoas raramente reagem ao presente, àquilo que está acontecendo naquele momento. Nós reagimos ao significado que aquele momento tem para nós. Uma crítica pode soar apenas a uma opinião ou pode soar à voz de alguém que há muitos anos nos fazia sentir que nunca era suficiente. Uma discussão pode ser apenas uma discussão ou pode acordar aquele medo antigo de sermos rejeitados. E é por isso que 2 pessoas vivem exatamente a mesma situação e sentem coisas completamente diferentes. Há quem tenha muita dificuldade em dizer não, há quem peça desculpa por tudo, há quem precise constantemente provar o seu valor, há quem nunca peça ajuda. Eu durante muito tempo achei que isto fazia parte da personalidade. Hoje já não tenho tanta certeza. Acho que muitas destas formas de estar começaram como formas de nos protegermos. E aquilo que um dia nos protegeu, nem sempre nos continua a fazer bem. Pensa numa criança que cresceu a ouvir: não faças ondas, não respondas, não incomodes. É natural que em adulta ela tenha dificuldade em ocupar espaço. E não foi porque nasceu assim, nem que nasceu daquela maneira, mas porque aprendeu a ser assim. E isto, obviamente, não serve para culpar os nossos pais. Aliás, eu acho que uma das coisas mais injustas que nós podemos fazer é olhar para as gerações anteriores com os olhos de hoje. A maioria fez o melhor que sabia, tal como nós também estamos a fazer. Só que temos mais informação e, provavelmente, também com erros diferentes. E há dias em que eu me faço uma pergunta muito simples: porquê é que esta situação mexeu tanto comigo? E eu nem sempre encontro uma resposta, mas quase sempre encontro uma história. E isso muda imensa coisa, porque eu deixo de pensar, ou melhor, deixo de pensar que o que é que há de errado comigo e começo a perguntar: de onde é que isto veio? E são perguntas muito diferentes, porque a primeira acusa, a segunda tenta compreender. E hoje fala-se muito da criança interior. Eu confesso que essa expressão nunca me convenceu totalmente, porque parece que existe uma criança escondida dentro de nós à espera de ser encontrada. E eu vejo isso de uma forma ligeiramente diferente. Acho que ela nunca esteve escondida. Ela aparece todos os dias. Aparece quando temos medo, quando sentimos ciúmes, quando precisamos de aprovação, quando ficamos magoados por coisas que vistas de fora até parecem pequenas. E ela está lá. Sempre esteve lá. A diferença é que hoje já não somos crianças.
Hoje podemos fazer uma coisa que naquela altura ainda não sabíamos. Podemos parar, respirar, perguntar-nos porque é que reagimos assim, e nem sempre vamos conseguir, mas só o facto de fazermos esta pergunta já muda imensa coisa. E sabes o que é que me tranquiliza mais? Perceber que crescer não significa deixar de sentir estas coisas. Significa apenas reconhecê-las mais depressa. Há 10 anos talvez eu reagisse sem pensar. Hoje às vezes ainda reajo, mas consigo perceber mais cedo o que aconteceu. E isso já faz diferença, obviamente. E isso não é porque me torne perfeito, mas porque me torne mais consciente. Então eu vou-te deixar 2 perguntas. Há alguma reação tua que parece sempre maior do que a situação que a provoca? E se essa reação tivesse uma história muito mais antiga do que imaginas? Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas e antes de terminares este episódio, fica só com uma ideia. Às vezes passamos anos a tentar mudar a forma como reagimos, quando aquilo que mais precisávamos era de compreender porque aprendemos a reagir assim. Até ao próximo episódio.